Alguma vez você teve dificuldades em receber os seus honorários advocatícios na execução de título judicial, no cumprimento de sentença? É disso que a gente vai falar hoje. Bom, eu até relutei para gravar esse vídeo, né? Porque, de certa forma, pode até me comprometer. Porque o assunto que nós iremos tratar diz respeito às dificuldades que nós temos para receber os nossos honorários advocatícios via judicial, né? Quando há sucumbência, e eu estou falando exclusivamente sobre a execução dos honorários advocatícios, não falando de execução de sentença com relação a um dano morais lá que foi condenado e coisa, eu estou falando exclusivamente de condenações que diz respeito aos nossos honorários advocatícios. Assim como, mas você ganhou lá uma ação revisional, alguma coisa, você tem uns honorários lá a receber e passa para a execução. A indagação aqui, como eu fiz antes, é saber o grau de dificuldade que você teve em receber esses valores. Eu não estou me referindo não dificuldade em receber do credor, não. Lá eu falo da dificuldade de fazer com que o seu processo, a sua contenda, tramite rapidamente e o juiz, né, o magistrado ou a magistrada, lhe dê a atenção necessária para que você recupere aquele crédito. Eu até cheguei, antes de pensar em gravar isso, eu liguei para um amigo meu, fulano, poxa, me diga uma coisa, que eu não gosto de tomar nenhuma medida que seja motivado pela emoção, né, pelo sentimento de frustração, chateação. Eu tenho que fazer alguma coisa com relação à razão. Deixa eu te escutar aí uma coisa. Você já passou por isso, em receber essa questão várias vezes, coisa e tal, e isso é uma coisa chatíssima. Aí ligo para outro, diga aí, amigão, tudo bem? E rapaz, inclusive, eu já passei tantas vezes, e por coincidência, essa semana eu me encontrei com um fulano, que eu também lá conhecia. Rapaz, ele foi falar com a magistrada de tal vara a respeito da execução do honorário dele, e ele disse a seguinte frase, né? Eu nunca tinha me sentido como um leproso, porque a magistrada saiu lá de dentro, né, da sala dela, não atendeu lá, né, dentro da sala, mas veio até lá na secretaria, à distância lá, diga, doutor, né, com aquela simpatia, e vai lá e diz assim, ok, vou dar uma olhada, pronto. Por aí fica, e você tem que ir de novo. E a resposta mais frequente é o quê? Doutor, tem outros processos na frente. Inclusive, chegava até a quantificar. Olha, tem mais 654 na frente. Tem mais 300. Tudo bem. Se fosse 654 execução de sentença de honorário, muito bem, eu ia para a fila. Tá correto. Embora seja a lentidão aqui dessa vara, mas eu tenho que ir para a fila, né? Agora, o que acontece é o seguinte, a gente vê uma coisa na lei e na prática acontece outra. Se você vir lá no artigo 85, né, parágrafo 14, sim, eu acho que é por aí, fala que os honorários têm caráter alimentar, né? Se você olhar, apreciar, por exemplo, na súmula vinculante número 47 também, ela nos coloca também dizendo que tem caráter alimentar. Na lei de falências, nós estamos lá de igual para igual, lá na categoria lá, no topo, para receber junto com o credor trabalhista. E qual é a mensagem que isso tudo traz, né? Que nós vivemos dos honorários advocatícios, como o empregado vive, como uma credora de alimentos, de pensão alimentícia também vive. Só que não é esse o tratamento que nós recebemos. Fica lá entancado, você tem que pedir e fala assim, como se a gente pudesse. Às vezes, já aconteceu comigo, eu fui falar e o magistrado disse essa pérola. Doutor, o seu dinheiro já está lá, foi bloqueado, transferido e está rendendo. Eu digo, bom, mas não quero aplicar, eu preciso deles. Aí veio a velha resposta, então eu vou analisar com calma.
E aí acontece o seguinte: você vai lá, volta a falar com ele, volta. Então chega um dado momento que o camarada, ele lá, vai lá, se aborrece, né? Parece uma coisa, veja bem, hein? Não estou aqui querendo acusar, né, um juiz A, B ou C, a aparência que nos chega, senhores magistrados, né? Todos com todo respeito, mutuamente, o respeito que nós merecemos mutuamente, né? Parece-me que nós estamos lá importunando e vem uma velha canetada, né? Chega, inclusive, a praticamente atuar como se fosse em proteção antes do devedor, né, do executado, seja lá quem for, ser intimado para pagar nos 15 dias, ele já toma várias providências, matéria de defesa, ele toma de ofício, como se como fosse dele a defesa, né? Antes da intimação, diz lá que está errado os cálculos, é matéria de excesso de execução, né? Conserte, junte uma planilha melhor e chega a dizer também até da inexigibilidade e extinguir, quer dizer, e tudo coincidentemente, essas situações, depois que você vai lá falar e pedir. Parece que o recado é esse: olha, se vier aqui falar, passa esse recado para os outros advogados, eu meto a caneta, que é para parar de me importunar, e você não recebe nada. Parece que o recado é esse, né? Então, essa matéria de inexigibilidade é matéria de defesa, está lá no artigo 525, não é isso? Ausência de citação no processo de conhecimento, prescrição, tudo isso eles fazem essa defesa. Então, estou falando defesa, né, pela outra parte, que ainda nem sequer foi intimada. Agora, ao contrário disso, a gente lembrando que a gente sendo como de caráter elementar, a lei nos pondo numa situação que a gente vive daquilo, vamos comparar agora com a lei de alimentos, que é igual, nós somos caráter alimentar ou não somos? Por que a lei de alimentos é tão criteriosa, é tão incisiva, tão forte, pega tão pesado? Porque ali é a sobrevivência que está em jogo, né? Se você vir lá no artigo 1º da lei de alimentos, sequer precisa distribuir, chegou e já vai lá, antes de distribuir, já despacha. O escrivão tem 48 horas, não é daquela, quer dizer, não é daqueles despacho que demora a citar lá, não, ele tem 48 horas para mandar a segunda via com a cópia da citação ou do termo, significando o quê? Que ela pode chegar, fazer digamos, uma petição, né, um pedido verbal, e será levado a termo, colocado reduzido a termo, que chama, digitado e coisa e tal, e mandar para enviar para o credor pagar, né? Na execução de alimentos, 3 dias para você pagar, né, para o credor se virar e arranjar o dinheiro. A pena de 1 a 3 anos, ou 3 meses, perdoe-me, regime fechado. Pessoal, se você estiver gostando até aqui desse nosso bate-papo, por favor, deixa aí o seu like, né? E compartilhe o vídeo, né? Inscreva-se no nosso canal, que isso ajuda muita gente a crescer. E aí, por que há essa proteção tão... Não estou dizendo que não merece, longe disso, eu estou querendo que a gente se equipare a isso, né? Quer dizer, a gente é tratado com, a grande maioria das vezes, com desdém, como se aquilo ali fosse um crédito, a gente não precisasse daquilo. Poxa, tá na hora, você veja que eu fico até com um sentimento de paixão nessa hora que me domina, né? Uma certa chateação, porque eu não vejo, infelizmente, a ordem dos advogados atuar nesse sentido. Eu particularmente, isso aqui é uma coisa bem pessoal, bem individual, né, bem subjetiva, eu acredito mais no trabalho da ASP do que o da própria OAB. Ela tem feito, ao menos na minha visão,
muito mais, eu como sou lá, sou registrado com eles lá, né, desde 1995, eu acho. Então eu sei, o que eu estou dizendo, eu sei, o tanto de benefícios que eles já me trouxeram. Quantas vezes eu não recebi lá e-mails da ASP, e logo a primeira lá é a ASP, vitória da ASP ali, vitória da ASP, protocolo, né, essa questão de ministro não receber advogado, a ASP está em cima, essa questão aí de agora, há pouco tempo, quiseram que para a gente receber a nossa verba alimentar primeiro, ouvir o devedor, né, para depois em 48 horas, quer dizer, tudo é uma dificuldade para a gente receber. Nós somos uma das poucas categorias profissionais que nós não podemos chegar e dizer assim, olha, filha, olha, minha esposa, olha, família, nós vamos fazer aquela viagem, dessa vez nós vamos longe, hein? Eu quero passar uns 15 dias lá na Europa, conhecer lá França, Itália e coisa e tal, porque tem uns honorários bacanas que, enfim, desceu lá transitou em julgado, então chegou minha hora, né? Então, você não pode fazer esse projeto, você não consegue fazer isso. Quando, com quem? Às vezes você vai perguntar qual foi a vara que caiu, né? Às vezes é outro juiz que já mudou para outro. Poxa, ninguém pode fazer um projeto, então é diferente de um cirurgião. Bom, cirurgia dia tal, no outro dia eu estou com meu dinheiro, né? Se for de uma cooperativa de médica, será que um X dia está na minha conta. O engenheiro fez a obra, recebe. Mas a gente depende da máquina toda inflada, você depende do serventuário, você depende do bom humor do magistrado, depende da boa vontade, você depende de uma série de elementos para receber a nossa verba alimentar. Então está na hora, e aí onde eu peço aos colegas que nós nos unamos, né, para o quê? A gente fazer com que esse vídeo chegue por exemplo, ao MBL, Movimento Brasil Livre, que tem bastante força junto com os políticos, inclusive um deles é advogado, né, o Renan, salvo engano, não, Renan, o outro, né, não sei, me perdoe, eu às vezes me confundo. Mais o Rubinho é advogado, né? Então, Rubinho, poxa, vai lá, dê uma força a gente, vamos ver se a gente mudar alguma coisa no Código de Processo Civil, onde se estabeleça um tempo para, em se tratando de execução de verba de caráter alimentar, como é a nossa, até mesmo, antes que eu perdi aqui as ideias, eu me lembro que há também no artigo 524 que nem sequer, no caso de verba alimentar, no cumprimento de sentença, exige, nós somos dispensados da caução. Tudo isso é a mensagem que está se passando, o código, que desse preferência e urgência à verba de caráter alimentar, porque esses caras vivem disso. Então o magistrado devia aplicar o que tem lá no artigo 8º do CPC, onde fala que deve tratar até com humanidade, porque no final das contas isso é uma desumanidade. Ficou despachado hoje, foi embora, né? Só na semana que vem. Então é preciso estabelecer, em se tratando de crédito alimentar, né, seja lá quem for, se for lá uma questão de pensão alimentícia, uma questão da execução de honorários, se estabeleça um prazo X para o juiz despachar. Não é nos conceder, receber, não é isso, não. Terminar em 15 dias para julgar tudo e entregar o dinheiro. Não é isso que eu estou falando. Pelo menos 15 dias para que o processo caminhe e chegue a um fim mais rápido. Uma vez protocolada aqui a petição, seja lá qual for, que ela seja impulsionada o mais rápido possível, porque é essa a mensagem que a lei nos passa, que o Código de Processo Civil nos passa, né? Que, o Estatuto da OAB, tudo lá na lei de falência, tudo leva a crer, não, passa a mensagem que nós precisamos dessa verba para continuarmos essa nossa luta como advogado.
não é isso? Agora todo mundo enfrenta essa dificuldade, né? Você tem que ir com todo cuidado para falar direitinho com o magistrado, senão ele mete a caneta, você não vai ver, é só nunca engaveta lá. Tem não sei quantos na frente, bom, quer dizer, ainda mais, leva em consideração os outros que estão na frente, como se fosse um processo que não tivesse tramitado já há anos e voltado ali, como se tivesse entrado e começado agora. É um absurdo. Isso não pode ocorrer. Nós temos que, insistimos, nós temos que fazer com que nós possamos alterar alguma regra do CTC para que isso se modifique. Ok? Então é isso a mensagem aí, desculpe aí se eu me alterei, mas é porque realmente eu não vejo a OAB se manifestar nesse tocante, né? E é necessário gravar um vídeo para a gente compartilhá-lo aí o máximo que a gente puder, para isso chegar um político lá do Congresso que possa alterar, fazer um projeto para tentar alterar isso, tá certo? Então, mais uma vez, obrigado a todos. Torno a pedir que se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Um abraço.